Olá, nesse vídeo iremos verificar como se usar o template de medição e qualidade de energia fornecido pela Primato Eletrônica. No pendrive fornecido com o seu equipamento, há essa estrutura de pastas. Dentro da pasta documentação, há várias subpastas, sendo que uma é a pasta template relatório de medição. Nessa pasta, há um documento em Word, que nada mais é que um exemplo ou um template que serve como um guia para você adaptar o seu laudo a ser entregue ao seu cliente. Esse documento, ele pode ser completamente adaptado à sua realidade, ao seu laudo e à sua empresa, tá? O logo pode ser substituído, o nome do relatório também, tá? Todas as informações podem ser alteradas, sendo que aqui o importante é que nós listamos as principais informações e daremos um exemplo de como se gerar algumas delas de forma muito rápida. Então, o relatório começa com o seu logo, o objetivo da sua medição, né, o que ele é, o nome do seu cliente, instalação e localização, o período da medição e o local. As informações em amarelo nesse laudo são informações que devem ser alteradas. Uma vez alterado, você retira a cor amarela da informação. Esse nosso laudo, ele traz os seguintes tópicos: objetivo da medição, principais distúrbios relacionados à qualidade de energia, metodologia usada, os instrumentos, as grandezas e unidades, ponto de medição, ou seja, onde você mediu. E aqui, na visão geral das grandezas elétricas, a gente traz aberto grandeza a grandeza, que você pode colocar no seu laudo. Não é obrigatoriamente necessário colocar todas. Por exemplo, um exemplo de medição onde você analisou somente a demanda, você não precisaria colocar as distorções, desequilíbrios, e aí basta eliminar os tópicos e deixar com os tópicos que você vai usar. Aqui, nesse exemplo, a gente colocou todos os tópicos que poderiam ser abordados, ou seja, é um exemplo de um laudo que seria extremamente completo. Então a gente tem o tópico 7, onde traz as principais grandezas elétricas, e aqui perceba que dependendo do seu equipamento, ele não tem todas as grandezas. Aí bastará você eliminar as grandezas que ele não tem. O tópico 8, que é o relatório de energia, que é um tópico específico para se falar aí dos consumos, energia injetada e também demanda. Tópico 9, que é um tópico mais relacionado à correção de fator de potência, quando for essa atividade. Tópico 10, que é um resumo das tensões e correntes fora de faixa. 11, espectro de harmônicas. 12, fator Kike Factor. E o tópico 13, ele traz uma abordagem mais relacionada à qualidade de energia, propriamente dita. Então aqui a gente vai falar de DRP e DRC, eventos de rede, desequilíbrio de tensão, flutuação de curta e longa duração e distorção harmônica de tensão. E por fim, a conclusão e responsabilidade técnica, tá? Sempre quando a gente alterar um tópico, modificar ou eliminar, a gente pode atualizar esse sumário. Para fazer isso, basta clicar em cima do sumário, clicar com o botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro. Feito isso, ele atualiza o índice e os tópicos para a nova paginação definida no seu template, tá? Então aqui, em cada um dos tópicos, a gente colocou essa observação em amarelo, que deve ser iluminada. Então, qual que foi o objetivo da sua medição? Aqui a gente colocou alguns exemplos de objetivo, por exemplo, monitoramento das seguintes grandezas. Tá? Poderia ser correção de fator de potência, poderia ser análise de modalidade tarifária, análise de requisito de transformadores, comparação fiscal, dentre várias outras. O segundo tópico, a gente também colocou os principais distúrbios associados à qualidade de energia. Então, quando o foco é mais qualidade de energia, tensão mesmo, é legal ter esse tópico. Se não é esse o objetivo, pode eliminar o tópico 2 como um todo e reorganizar lá o sumário. A metodologia
é importante você descrever como foi feita a medição, né? Aqui pode falar que foi até o local, foi no quadro 1, 2, 3, QGBT tal, tá? No seguinte horário, o intervalo de integralização foi esse e os objetivos eram esses, tá? Aqui no instrumento utilizado, é importante você listar todos os instrumentos que você usou para fazer o trabalho. Não necessariamente somente o instrumento da Primata. Imagine que você tenha utilizado da Primata, tenha utilizado algum outro vatímetro ou algum outro instrumento, aqui você pode listar todos eles. E também você pode referenciar o código do certificado de calibração, tá? Agregando aí bastante para o cliente, tá? Grandezas e unidades, o tópico 5, a gente traz aqui um breve glossário, tá? Das principais grandezas e unidades de medida, tá? Se o teu equipamento não tem desequilíbrios ou não tem alguma grandeza que está aqui, você pode vir aqui e simplesmente eliminar, tá? Ponto de medição. Aqui no ponto de medição, a gente pode colocar algumas fotos do quadro antes e depois do equipamento instalado. E aqui no tópico 7, propriamente dito, é onde a gente começa a mostrar já os resultados. Então a gente está dando uma visão geral das grandezas, tá? Aqui, de novo, a gente colocou todas as grandezas, mas você pode eliminar e só deixar aquelas que são interessantes para a tua medição, tá? Resumo das grandezas elétricas. Aqui a gente sempre colocou uma instrução de como gerar isso aqui. Então a gente vai fazer um exemplo. Imagina que eu quero abordar a tensão e eu quero mostrar aí mínimos, máximos e médios da tensão e os horários aí do mínimo e máximo e qual que foi a média de medição no meu período inteiro. E também colocar esse gráfico. Como eu faria isso, tá? Então a gente vai fazer esse passo a passo. Eu vou eliminar esse gráfico que aqui está e vou eliminar a tabela que está como exemplo e vamos abrir aqui uma outra medição. Então, como a gente faria isso, tá? A gente pode deixar todas as grandezas aqui ao lado ou ainda somente as médias, né? Ó, deixar as tensões, tá? Deixar todas as tensões. Deixar todas as tensões, e aí a gente pode utilizar a ferramenta de captura do Windows. É uma excelente ferramenta para esse trabalho, basta clicar nela, ferramenta de capturas, clicar em novo, tá? Segurar o botão e marcar o gráfico. Então aqui a gente vai extrair o primeiro gráfico. Eu posso salvar essa figura ou posso dar um Ctrl C diretamente nela, que foi o que eu fiz, um copiar, tá? E volto aqui para o nosso template e coloco, dou um Ctrl V, copio o gráfico da tensão. Aqui já está o gráfico, tá? Mas quais são as informações pertinentes a esse gráfico, né? Isso aqui é pouco, então eu quero colocar mais informações para o meu cliente. Então, para agregar, eu posso fazer exatamente esse passo aqui, ó. Gerar relatório, relatório resumo de grandezas. Esse relatório, que é o relatório de resumo de grandezas, gerar relatório, foi feito exatamente para facilitar, tá, a extração das informações em média, mínima e máxima e colocar no laudo. Então aqui eu vou marcar todas as grandezas que a gente quer, que apareça lá, que é tudo que eu vou colocar no relatório, por exemplo. Dou um OK. Tá? Ele vai gerar o relatório. Com o relatório gerado, tá? Abro o arquivo Excel do relatório e esse relatório ele é interessante que ele traz aí grandeza a grandeza. Perceba que tem várias abinhas aqui: tensão, fase neutro, tensão, fase, corrente, potência aparente, todas as grandezas estão aqui, tá? E para a gente pegar e a gente montar o nosso laudo ali, basta eu copiar essa tabelinha inteira, Ctrl C nela, volto lá para o meu laudo, clico aqui embaixo com o botão direito e escolho essa segunda opçãozinha aqui, usar estilos de destino. Aí ele já traz formatado para a gente. Ó. Então aqui, o que nós temos aqui? A tensão fase neutro A, B, C e a tensão de neutro. Qual foi o valor mínimo identificado na medição inteira? Nesse caso foi 0 volts.
a média do período inteiro, as máximas, e aqui é legal que a gente traz a data e hora do momento do mínimo. Então, quando que ele ficou com 0 volts? Nessa data, nesse horário. Quando que ele atingiu 258 volts, ponto 81? Nessa data, nesse horário. Tá? Então, aqui a gente já teria, né, a grandeza da tensão definida. Ah, mas eu quero colocar, quero enfatizar algo mais, quero dar um zoom. Tranquilo, bastaria voltar aqui, tá? Trabalhar aqui com as ferramentas que a gente tem. Então aqui eu vou dar um zoom exatamente nesse momento de queda aqui da minha grandeza. E eu posso pegar e posso de novo, tá? Com a ferramenta de captura, pegar esse período aqui, né? E agregar aqui, né, na minha parte de tensão. Essa dinâmica que a gente está fazendo, ela se aplica a todas as grandezas do tópico 7. Se aplica para corrente, para todas as grandezas, sem exceção. Então a gente pode se utilizar aí do relatório de grandezas elétricas para facilitar a montagem desse tópico 7 inteiro, dando um resumo de cada uma das grandezas. Muito legal, tá? Facilita bastante. Aí, os próximos tópicos, por exemplo, o relatório de energia diário, nós temos um relatório específico, que é o relatório de energia diário, tá? A gente pode ir nesse relatório de energia diário, que exporta um Excel com uma aba do gráfico e fazer procedimento muito parecido. Pegar o resultado em Excel, copiar e colar, e também colar o gráfico aqui. Relatório de correção de fator de potência, igual, nós temos um relatório de correção de fator de potência. Então basta gerar o Excel, copiar a parte das células e gerar o gráfico. Relatório de tensão em corrente fora de faixa e assim por diante. Espectro de frequência harmônicos, todos esses tópicos, a partir do tópico 8, existem relatórios específicos que você pode gerar e extrair os gráficos e colocar direto. O tópico 13 é o tópico de qualidade de energia e tensão, tá? Aqui nós temos também um relatório, que é o relatório de indicadores individuais, DRP e DRC, que é feito de acordo com a Prodist, com o módulo 8, que pode ser extraído, e outros relatórios também, como o relatório de eventos, e aí tem um relatório específico para ele, que você pode gerar e colocar, e também colocar os gráficos de desequilíbrio, flutuações, e também a de curta e longa duração, e também as harmônicas de tensão. O tópico 14 é o tópico de conclusão e responsabilidade técnica. É aqui que você vai realmente agregar muito valor colocando as suas conclusões, tá? Colocando os seus comentários, colocando as tuas alternativas, as tuas sugestões de correção, tá? Aqui você pode realmente colocar o resultado do seu trabalho e a responsabilidade técnica, os seus dados e tudo mais, tá? Esse documento você pode também gravar, depois, uma vez feito, você pode utilizar a assinatura digital, basta exportar para PDF e utilizar a sua assinatura digital, tá? Então, basicamente, a gente chegou no fim do documento. Reforço que esse documento, ele não é um documento rígido em termos de tópicos, então você pode alterar. Ele é basicamente um guia, um exemplo para ajudar você a montar o seu laudo, tá ok? Rodapé e cabeçalho também pode ser alterado, pode colocar os dados da sua empresa, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.